vou acabar te dando uma outra dica aqui, que também eu utilizo para fidelizar o meu paciente, que é quando o meu paciente chega, ele preenche uma ficha, né? Então, meu paciente preenche uma ficha de cadastro e uma ficha de anamnese, né? Sobre o histórico de saúde dele, sobre as queixas dele. Então, quando ele vai preencher a ficha de cadastro com nome, telefone, e-mail, né? E outras informações, o paciente, eu pergunto para o paciente, você permite, né, que a gente entre em contato com você no pós-atendimento para que a gente possa fazer um acompanhamento, né, do nosso atendimento? E de fato, gente, tem pacientes que não gostam, né? Às vezes o paciente, ele, devido ao trabalho dele, né, às vezes muita reunião, não gosta já tem muita coisa para olhar e às vezes, infelizmente, às vezes nem sobre a própria saúde ele quer falar. E aí nós temos de respeitar, né? Mas tem muitos também que nos autorizam a entrar em contato. Então vamos supor que eu vou falar como conduzir neste caso, tá bom? Neste paciente específico que eu vou dar esse exemplo. Então vamos supor um paciente que veio tratar, por exemplo, uma dor lombar. E aí ele veio dentro de uma dor lombar onde ele não estava conseguindo levantar a coluna, travou mesmo, não estava se mexendo, até para você atender fica difícil de colocá-lo numa posição que ele fique confortável, né? Porque ele tá com muita dor. E aí, dependendo, né, do diagnóstico final que a gente tem antes de começar a atender, daí a gente acaba sabendo mais ou menos que eu digo, é porque às vezes a gente não acerta com 100% de precisão, mas a gente precisa saber muito próximo como que esse paciente fica, porque senão aí quando você não entende o quadro, não entende da sua terapêutica, daí fica muito difícil você fazer um acompanhamento do pós-atendimento, porque você não vai saber orientar o seu paciente, né? Por isso que é muito importante você entender os quadros, entender o paciente, entender o resultado que você dá, entender o que pode acontecer com aquele paciente e se ele ficar X ou ficar Y, né? Como que você deve falar e o que você deve orientar para o paciente. Então, vamos supor, eu estava dando um exemplo de um paciente, vamos pensar assim, um paciente que não tem uma patologia, um quadro que não seja grave, né? Mas que o paciente, por algum motivo, travou a coluna e não estava conseguindo se mexer, e aí um paciente desses não é um quadro tão grave, então você pode entrar em contato com ele depois de 3 a 5 dias para saber, você precisa saber qual o efeito que a sua terapêutica deu dentro daquele quadro, né?